Queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero te encontrar bem. Então, para nós não pausar a nossa escola, nós resolvemos fazer essa escola online. Eu sei que vocês preferiram fazer a escola presencial, mas nós estamos no meio de pandemia e para não atrasar o nosso curso durante o ano, não sabemos como é que vai ser os dias futuros, então nós vamos fazer essa aula online. Eu espero que todos assistam, eu espero que todos, né, aprendam com isso também. Para nós é um desafio muito grande. Quando veio a pandemia no ano passado, nós tivemos que fazer aulas online, foi muito difícil para nós, professores, para mim mesmo foi muito difícil, que parece que presencial, a gente tendo contato com um com o outro, é diferente, né? Mas estamos aqui para enfrentar os desafios. Nós temos que se mostrar aprovados diante do Senhor, não é verdade? Amém. Então vamos orar? Vamos colocar essa aula na presença do Senhor? Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigada por esse momento. Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces cada detalhe, Tu conheces cada um, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ao nosso encontro e venha nos encher, venha nos agraciar, venha nos dar o ensinamento que precisamos para os dias de hoje. E que nós venhamos, Senhor, aproveitar em meio de uma situação tão constrangedora, uma situação tão caótica, Senhor, que está acontecendo. Essa situação, Pai, que nós venhamos aproveitar o melhor de Ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu sou a professora Vera Garcia, e o nosso professor Pedro está junto com as nossas aulas, a gente sabe que ele está online também. E você, né, que está aí do outro lado. Eu quero dizer para vocês que nós estamos, esse módulo é no segundo módulo, a primeira aula, essa disciplina é vida cristã. E nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante sobre o jejum. O que é jejum, né? Como a gente pode definir jejum? Então, podemos definir corretamente jejum, a sua finalidade para o qual está sendo realizado. Reconhecer que a prática do jejum é uma arma poderosa que mortifica a nossa carne. E também praticar o jejum rotineiro a fim de buscar o favor e o socorro de Deus, humilhando-se, né, diante dele e ainda fortalecer o nosso espírito diante do Senhor e de Deus diante de nós, né? Amém? O que é jejum? Lá do latim, jejum, ele vem jejunus, que está em jejum, que está em jejum, que está sem comer, ou magro, né? Tem várias definições para isso. Privação de comida durante um período, ou contrário do de jejum, ou, né, privar de algo que gostamos. Então, privação de todas as espécies de alimentos durante o dia. Redução de todas as refeições diárias de uma só ou de duas, né? Da forma que nós acharmos como devemos fazer. Tem gente que não consegue fazer jejum, né? Mas em todo tempo nós devemos mortificar a nossa carne. Ele serve para isso, para definir realmente essa questão do jejum, é para que ele venha estar sendo realizado para essa, né, reconhecer a prática dele, é uma arma poderosa para mortificar a nossa carne. Amém? Mateus 6, 16, 18 fala assim, ó. Quando jejuardes, não vos mostreis constrangido como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o teu rosto, a fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que te vê em secreto e te recompensará. Amém, queridos? Essa é a finalidade do jejum, né? Então, fazer para o Senhor. Ninguém precisa saber que você está jejuando.
O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos, por um período definido ou de propósito específico. Então, muitos cristãos hoje, eles desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, ou receberam um ensino, né, distorcido a respeito disso. Ou não receberam ensinamento nenhum, alguns sobre esse assunto, né? Não tem conhecimento nenhum nessa área. Então, penso que Deus queira despertar em nós para a compreensão e a prática desse princípio que, sem dúvida, é uma arma poderosa para o cristão. Nós conquistamos muitas coisas jejuando. Então, não há regras fixas na Bíblia sobre o quanto jejuar ou que tipo de jejum praticar. Isso algo é pessoal. Mas a prática do jejum, além de ser recomendada bíblica, ela traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e devem ser seguidos também por nós. Quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, então não há como negar que o mestre, ele esperava que jejuássemos, né? Então ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis constrangidos aos hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos a fim de parecer aos homens que jejuam. E em verdade nós devemos mostrar ao Pai, como nós lemos nesse versículo. Amém? Vamos ver. Eu gosto de uma afirmação, né? O que é na finalidade de jejum? O que é o jejum? É a abstinência total ou parcial de alimentos por tempos ou motivos definidos, chamam-se jejum. No versículo acima que nós acabamos de ler, Jesus nos fala da importância do jejum e nos ensina a usar ele corretamente. E na Bíblia, muitas vezes, nós encontramos o jejum associado à oração e à adoração. Um exemplo de Daniel, de Neemias, no Velho Testamento, e de Paulo e Barnabé, no Novo Testamento. Jesus nos aconselha a orar e jejuar diante de uma batalha espiritual. Mateus 17, 20 e 22 diz assim: E Jesus disse-lhes, por causa de vossa incredulidade, porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, andando-se, achando-se ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos de Deus, nas mãos dos homens. O que ele estava falando, né? Que para os discípulos que eles eram para jejuar, porque tinha caça de demônios ali que não saíam da nossa vida, que não saem da nossa vida a não ser por oração e por jejum. Não, por que Jesus fala oração e jejum? É porque nós podemos orar constantemente e jejuar em tempos determinados, né? E ele estava alertando o quê? Que o filho do homem da Galileia, quem era o filho do homem da Galileia? Era ele. Disse-lhe Jesus: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Então, quem é o filho do homem? Jesus Cristo. Ia ser entregue nas mãos dos homens. Ele estava falando para os discípulos. E se os discípulos tivessem entendimento, eles iam jejuar por Jesus nesse ponto. Amém? Vamos ver. Kennedy, ele fala uma palavra bem poderosa. Ele diz assim, ó: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas o jejuar mudará você aqui dentro de nós. Então, vai nos ajudar a manter mais sucessível ao Espírito de Deus. Mais sucessível, mais sensível, mais disposto ao Espírito do Senhor, mais sensível à leitura da palavra de Deus, tendo mais entendimento de Deus. Amém? Então, ele não muda a Deus, certamente ele muda a nós. Então, o jejum, ele não tomará Deus mais bondoso ou não tornará ele mais bondoso ou mais misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da carne. O jejum, ele deixará o nosso espírito atento, pois mortificará a carne e afligir a nossa alma. Amém?
Vamos ver. Então, não há regras fixas na Bíblia. A Bíblia diz que o jejum ele pode se renovar o nosso corpo. A Escritura ela ensina que a carne milita contra o Espírito e a melhor maneira de receber a unção do Espírito é dentro de um processo de mortificação da carne. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, né, que resolve as coisas por si mesmo, mas não podemos ter esse enfoque, né? Nós não podemos pensar dessa maneira, porque isso é um enfoque errado. Quando nós jejuarmos, nós devemos crer no jejum e sim em Deus, né? Crer que o Senhor vai fazer e não crer no jejum. Amém? Então, a resposta às orações, ela flui melhor quando jejuarmos, porque através dessas práticas estamos liberando o nosso espírito da disputa, da batalha contra a carne. E por isso, algumas coisas nos acontecem. Por exemplo, a fé do espírito e não da carne. Vamos ver lá. A fé do espírito e não da carne. Então, portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para expressar. Então, quando Jesus disse aos discípulos não puderam expulsar os demônios por falta de Jesus, como nós lemos anterior, lá no Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isso, mas ele falou sobre a falta de fé. Né? Então, ele disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, né? Essa semana eu disse que eu ia trazer semente de grão de mostarda para lhe mostrar, né? E acabei não trazendo. Que pena! Mas nós vamos ter oportunidade e eu vou colocar ela no meio dos nossos papel, dos nossos trabalhos da escola, para eu poder ter a oportunidade de mostrar para vocês, que vocês vão ver que ela é tão pequenininha, que é incrível como é que dá uma árvore tão grande. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Como é um fator decisivo no fracasso daquela tentativa à libertação, o jejum ele ajuda a liberar a fé. O que nos dá a vitória sobre o inimigo? O que Cristo fez na cruz e na autoridade do seu nome. Então, o jejum em si, ele não me faz vencer, mas ele libera a fé para o combate, de nos fortalecer, fazendo com que nós sejamos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele nos delegou algumas funções e ele disse: eu darei as autoridades para pisar em serpentes e escorpiões, lá nada lhe causará danos. Lembra da semana passada que eu falei que eu trabalho com controle de pragas e não tenho coragem de pisar no escorpião? Então, assim, o Senhor Jesus falou para nós, ele nos concedeu essa autoridade. Então, praticar mais o jejum é certamente você deixará que o poder desta arma que o Senhor nos deu é difícil de se medir com palavras. E a experiência fortalecerá aquilo que temos dito e aprendido, que o Senhor seja contigo e te guie nessa prática. Amém? Então, existem diferentes tipos de jejum. Ele pode ser feito parcial, quando se restringir. Então, normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Então, por causa do trabalho, ou outros por causa da saúde, que tomam remédio, por exemplo, né? Então, nós lemos sobre essa forma do jejum no livro de Daniel, que lá Daniel 10, 2, 3, que diz assim, ó: naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas manjar desejáveis, não comi nem carne, nem bebi vinho, nem vinho entrou na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas. Porque Daniel queria o quê? Uma resposta do Senhor, né? E o Senhor disse o que para ele? Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já te mandei a resposta. Mas estava ocorrendo que uma batalha no céu, algo inesperável lá, os espíritos estavam tão, né, furiosos com Daniel, que ele estava fazendo jejum, e ele fez o quê? Eles não deixaram vir a bênção no primeiro dia, mas o Senhor é todo-poderoso, ele vence sempre, gente, sempre. Então vamos continuar fazendo os nossos propósitos, amém? Então, o parcial é quando a gente se restringe a algum tipo de alimento.
faça de acordo com como você achar melhor para a sua vida. E temos também o jejum normal. É a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor Jesus Cristo ele adotou lá no deserto, quando ele foi batizado e foi ao deserto. Vocês lembram daquela passagem lá? Então, mas eu vou ler aqui para vocês, Mateus 4:2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelos mesmos Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então, se ele está falando aqui que nada comeu, é porque ele bebeu, certo? Então, esse significa o jejum total. Você pode ficar um tempo de sem alimento, mas pode beber água. Tudo isso é declarado diante do jejum que você for fazer. Amém? E tem o jejum total. É abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, e isso é dentro de um limite, no máximo de 3 dias. A água não é permitido, mas o nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e as toxinas não se acumulam no nosso organismo. Então, isso é saudável, isso é saúde. Então, no máximo 3 dias, né, que nós podemos mais ou menos falar para vocês. Então, Esther, no momento de crise em que os judeus, como o povo, né, estavam condenados à morte, então, por um decreto, o rei, ela pede para o seu tio Mardoqueu. Vocês, não sei se vocês conhecem a história de Esther, mas a história é linda, gente. Deve a pena conhecer. Que ela jejuou, né? Ela fez um jejum por ela. E ela diz assim, ó, lá em Esther, gente, desculpa. 4:6 ele fala assim, ó, vai, ajunta todos os judeus que se achem a Sudã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois iremos ter com o rei, ainda que é contra a lei se perecer, eu pereci. Naquela época, gente, deixa eu falar para vocês, a mulher não tinha muito valor. E a Esther, ela foi designada a ser rainha no lugar de outra, porque a outra rainha, a ex-rainha, ela se recusou de estar numa festa diante do rei. E todas as pessoas que foram convidadas, o rei deu uma baita de uma festa lá e convidou todo o reinado, todo, né? E ali as extremidades era muito longa, convidou os príncipes de outro lugar, reis de outros lugares e de outras nações. E ele convidou a rainha também para estar lá, que era a esposa dele. E ela disse que ela não estaria diante daquela zomarada toda, não queria estar ali diante daquela reunião. E o rei, conversando com todos os outros reis lá, eles fizeram um conselho dizendo que não era o correto que ela fizesse aquilo, né, daquela forma lá, porque assim abririam portas, abririam um leque para todas as outras rainhas e princesas a recusarem de estar na presença do rei, né? Mas o que Esther fez? Então, ela foi tirada do reinado e foi escolhida uma outra mulher, que foi a Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, que morava no palácio onde o rei estava. E Esther foi escolhida como rainha e ela precisava, e lá tinha ah, um soldado do rei, não é soldado, eu esqueci a palavra agora da função do que é o rapaz lá, desculpa. Mas ele tinha uma pessoa abaixo do rei, como se tivesse, né, era como se fosse um governador de todo o palácio. Ele era contra os judeus e ele era contra Mardoqueu. Mardoqueu, ele não servia, não curvava diante do rei, ele só servia ao Senhor, ele só jejuava e orava ao Senhor. Ele era um homem judeu, então era temente a Deus, assim. E naquela eles queriam que tivesse honras a homens, né? E ele dizia que não, tinha que ser somente a Deus. E a rainha foi diante do rei pedir para o rei
que não matasse os judeus, porque ele até então não sabia que ela era uma judia, né? A história dela é linda, então dá para ir na Bíblia e, nossa, se divertir com essas histórias, porque elas são muito lindas. E ele fala para a rainha, aí a rainha Esther diz para o tio pede para todo o pessoal judeu fazer esse jejum por mim, que eu também vou estar jejuando. Então, e eu vou para diante do rei, então se eu pereci, pereci. Por que que ela fala dessa maneira? Porque quando chega diante do rei, o rei não é qualquer pessoa que pode chegar ali. E de qualquer momento. Ele tem que ser marcado, tem que ser, ó, o fulano de tal tem que quer vir conversar com o rei dele. É tipo com agenda, né? E se chegar diante do rei de qualquer jeito, de qualquer maneira, o rei ele decide se mata ou se manda para o calabouço, ou faz qualquer coisa, manda para a cova dos leões, sei lá. E a Esther pediu esse jejum de 3 dias, e sem comida e sem água, para que ela fosse diante do rei sem marcar audiência. E se ela falou, se eu pereci, pereci, eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa para salvar o meu povo. E ela foi diante do rei e esse mordomo, né, que era o mordomo lá do rei, ele disse que era para o rei matar ela, porque ela não foi convidada para estar ali, não marcou audiência para estar ali, e ela disse o que para ele? O rei falou o que para ela? Apontou o certo de justiça para a rainha Esther. E ela chegou diante do rei e falou, fez a petição dela, né? Eu quero que vá jantar comigo, então lê a história lá, você vai se emocionar, que é uma história tremenda. E é assim que nós devemos fazer. A próxima nossa atitude é o nosso próximo. Devemos ter uma atitude diante de Deus, né? Diante disso. É uma atitude de humildade perante Deus. Foi como a rainha Esther fez. Foi humilde diante do rei e conseguiu. Mas em 1 Pedro 5,6 fala assim, ó. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Olha que Deus está falando, né? Deus exalta seu povo. É Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai nos encher de honra e de glória. Né? E o segundo ponto é buscar o favor de Deus, como Esther fez, né? Ela foi lá e buscou. Lá em Salmos diz assim, ó, Salmos 35:13. Mas quanto a mim, quando estares enfermos, as minhas vestes eram de saco, humilhava minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu peito. Estão ouvindo? Então, humildade diante de Deus. Amém? Segundo ponto é buscar o favor de Deus. Esdras 8:23 que diz assim, ó, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, Deus o quê? Concede. Amém? Ele nos concede o que queremos. Amém? E diz assim também lá o terceiro ponto é buscar socorro de Deus. Em 2 Crônicas fala assim, ó, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E no versículo 4 diz, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Versículo 15 da parte B, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é a mão de Deus. Amém? Então o Senhor faz da maneira que Ele quer, como Ele quer, mas basta nós o quê? Se colocar na nossa posição. Quarta atitude que nós podemos ter é para que o Espírito de Deus se fortaleça em nós. Né? O que é isso? Lá em Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Então, gente, é tremendo se nós botarmos diante de Deus a nossa vida diante do Senhor, orarmos, buscarmos. Então, mal algum chegará à nossa tenda, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós temos que orar e buscar e determinar e pedir ao Senhor, ser humilde ao Senhor. Amém? E o Senhor vai nos conceder. Como ele diz aqui, ó, porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e se opôs um contra o outro. Então, e a gente acaba fazendo o que não queremos. Mas nós não devemos temer porque é o Senhor que faz. Ele que vai fazer por nossa vida, Ele que vai nos dar. Amém? O jejum com propósito, ele nos torna mais íntimos ao Espírito Santo.
Não esqueçam disso. Amém? Então lembre-se bem, ó, o jejum com propósito nos torna mais íntimos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Descreva um caso de alguém que alcançou uma vitória, ou através de um jejum, ou até mesmo você, ou de um jejum de oração. Pode ser um fato bíblico, ou pode ser uma experiência de alguém, ou pode ser até mesmo uma experiência sua. Tá bem? Estabeleça um dia lá por semana, essa semana, ou estabeleça como o propósito nosso do livro que estamos fazendo desses 28 dias, né? Orando um capítulo por dia, para quê? Para que isso seja criado um hábito na nossa vida. E para que esse jejum seja automático, porque o dia, quando vinham as tribulações, quando vinha todo o anticristo, se nós não queremos estar aqui, mas se alguém precisar disso, né? Desse, sabe como fazer, sabe como praticar, sabe como resistir esses dias mal. Quando chegar até mesmo um dia mal, né, na nossa vida, essa época de Covid, a gente não sabe por onde anda, o nosso trabalho, com quem andamos, como são as pessoas, como que se cuidam, se usam máscara ou não, se vão para outro lugar ou não. Então, nós temos que se cuidar, então, para que isso não venha nos afetar. Amém? E eu vou esperar, com carinho, um recadinho de vocês, tá? Manda lá no WhatsApp, manda um áudio, manda uma mensagem contando essa experiência. Amém? Que eu vou responder a cada uma de vocês. Glória a Deus por isso. Outro detalhe, aproveite esse tempo para ler a Bíblia. Nós vamos ficar 2 semanas sem aula presencial. Tire esse tempinho, né? Como era das 8 às 10, eram 2 horas. Nós ficamos tanto tempo no celular, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok. As meninas gostam de fazer aquele espacinho do TikTok. Então, vamos cuidar. Vamos ler a Bíblia, vamos tirar um tempo para o Senhor. Vamos tirar um tempo para nós fortificar a nossa carne. Amém? Vamos preparar nosso espírito para a vinda do Senhor. Jesus está muito próximo de vir. Amém? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que vocês vão ganhar muito com isso. Não é eu que estou ganhando, não, pessoal, porque estou mandando vocês, pedindo para vocês ler a Bíblia. Vocês mesmos vão ganhar com isso. Amém? Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe seus filhos, abençoe a tua família, os teus pais, para quem são jovens, Que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça, no final do vídeo, dá um oizinho lá para mim, porque é a sua chamada que está sendo contada. Lá para você não ganhar falta na sua aula. Tá bom? Eu espero vocês na semana que vem com mais a nossa nova videoaula. E em nome de Jesus Cristo, fique com Deus. Um beijo no coração de vocês.